Salve, salve galera! Vamos a mais um desafio do Dércio. Aqui eu colocava para você um barquinho atravessando um rio de largura 4 quilômetros. A velocidade do barco, perpendicularmente às margens, era de 2 quilômetros por hora e a velocidade de arrasto da correnteza era de meio quilômetro por hora, tá bom? Essa questãozinha aqui é uma questão original da FUVEST. Aí eu perguntava assim para você: quanto tempo o barco leva para atravessar o rio? Bom, a velocidade que é responsável pela travessia do rio é a componente do barco perpendicular às margens. É essa daqui que é responsável pela travessia. Para que ocorra a travessia, eu tenho que olhar para a componente da velocidade perpendicular às margens. É ela que está na direção da largura das margens. Então é ela que é responsável pela travessia. Então vamos lá? Já que eu quero intervalo de tempo, tampo o intervalo de tempo, fica espaço percorrido dividido pela velocidade. Então, tempo de travessia é o espaço percorrido dividido pela velocidade. Dercy, que velocidade que eu vou usar? A que é perpendicular às margens, ela que é responsável pela travessia. Dercy, que ΔS que eu vou usar? Aquele que está na direção do VB, aquele que está na direção AB, que é a largura do rio. 4 dividido por 2, que é o valor do VB, isso dá 2 horas. Então, este é o tempo de travessia. Tá bom? Então, quer dizer o seguinte, ó. Imagina que esse aqui fosse o pontinho A, imagina que esse aqui fosse o pontinho B. Se não existisse a correnteza, olha o que ia acontecer. Passou 1 hora, o barquinho andou 2. Por que, Dercy? Porque ele tem velocidade de 2 quilômetros por hora. Passou 1 hora, ele andou mais 2. Totalizando 4 quilômetros, aí ele chega do outro lado da margem. Mas, além de ter a velocidade perpendicular às margens, tem a velocidade de arrasto, devido à correnteza. Essa velocidade aqui, ó, é a velocidade de arrasto, é a velocidade das águas. O texto disse pra gente que ela era de meio quilômetro por hora. Então, se tivesse só a correnteza, a cada 1 hora que passa, o barquinho andaria meio quilômetro rio abaixo. Passou 1 hora, ele andaria meio quilômetro rio abaixo. Então, o que a gente enxerga, na verdade, é a composição do movimento de travessia verdinho com o movimento de arrasto. Eles são independentes e simultâneos, por isso que, a rigor, o barquinho anda na diagonal. Tá bom? Então, no item B, ele perguntava, ao completar a travessia, qual foi o deslocamento do barco na direção das margens? Tá, vamos fazer o seguinte. Para você saber para onde o barco foi, sem ter que fazer esse esqueminha aqui, você poderia achar a velocidade resultante do barco. Como aqui eu fiz pontinho do primeiro na bundinha do segundo, isso aqui é uma soma vetorial. Para achar o vetor resultante, é só conectar o ponto de partida ao ponto de chegada do vetor. Então esse verdinho aqui é a velocidade resultante. Ele indica para onde eu vou chegar. Bom, o que foi perguntado para a gente foi quanto eu fui arrastado rio abaixo. É essa distância aqui que me perguntaram. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu quero essa distância, eu tampo o espaço, fica a velocidade vezes o tempo. Então ΔS é velocidade vezes o tempo. Bom, esses eventos acontecem durante a travessia, então o tempo que eu pego é o tempo de travessia. A velocidade que eu devo usar é a velocidade que está na direção BC. Quem está na direção BC é quem me arrasta, é a água. A velocidade da água era meio, o tempo de travessia era 2. 2 vezes meio, sou arrastado 1 quilômetro rio abaixo. Aliás, por aqui já dava para perceber, né? A cada 1 hora, ela me arrasta meio quilômetro rio abaixo. Então, em 2 horas de travessia, ela me arrastou 2 quilômetros. Ou melhor, 1 quilômetro. Beleza? É isso aí, galera. Até a próxima.